Fala família vascaína, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. No vídeo de hoje a gente vai ser muito específico. Vamos falar sobre esses erros absurdos de arbitragem mais uma vez e os pedidos de desculpas, as considerações ou reconsiderações que são feitas e que não resolvem nada. O Vasco entrou com um pedido aí de impugnação da partida entre Vasco e Inter, num erro absurdo do VAR, numa falha técnica, e que logo depois a empresa pediu desculpas. Mas e aí? O que vai acontecer com esse pedido de desculpa? A gente vai detalhar logo mais depois da vinheta. Contra o Bahia, a CBF reconheceu que o atleta Gregory deveria ter sido expulso naquele lance em que ele comete uma falta no Benítez. Reconheceu. Mas e aí? Houve um erro de arbitragem, a CBF logo depois da partida reconheceu o erro e o Vasco continua prejudicado. Aquele lance poderia ter dado um novo resultado para aquele jogo. De repente o Vasco jogando com um a mais poderia ter saído daquela partida vitorioso. De repente não, porque o time também não está jogando nada. Mas haveria sim uma possibilidade real do Bahia ter saído de campo com outro resultado. Outro lance que a CBF nem sequer analisou, porque a própria arbitragem diz que o lance foi inconclusivo, é aquela bola na linha de fundo em que Léo Matos disputa com o goleiro e ali o goleiro Douglas comete pênalti no Léo Matos, mas ali afirma-se que a bola teria saído. E lances já mostraram que não, que a bola tem que sair por completo e ali ela não saiu por completo. Então são lances capitais que acabam prejudicando um time tão frágil como o do Vasco. Frágil tecnicamente, frágil mentalmente, um time que emocionalmente se abala muito fácil. E lances como esse, com um placar favorável, certamente daria uma outra conotação ao jogo. Contra o Inter, o outro gol polêmico, lance do Rodrigo Dourado, que em posição irregular faz o gol, o primeiro gol do Inter. E ali o VAR resolve descalibrar. E a empresa que é responsável pelo VAR, pela tecnologia, afirmou que o baixo ângulo das câmeras e também as sombras de São Januário acabaram interferindo na calibragem do equipamento. Outro absurdo, não dá para aceitar isso. Quer dizer então que São Januário é o único estádio que tem sombras? Baixo ângulo, então põe a câmera, põe a tecnologia lá no refletor, que é a parte mais alta do estádio. Inaceitável isso. Quer dizer então que durante a tarde o Vasco não terá mais o apoio do VAR, porque as sombras do estádio não vão estar ajudando, colaborando com a tecnologia. Mas a tecnologia e a arbitragem resolveram pedir ao Vasco que retirasse a câmera que ficava posicionada ali no ângulo de impedimento, justamente naquela posição do bandeirinha. E aí o que acontece? Se baseiam na situação de que numa falha técnica do aparelho ou da cabine, a decisão fica a cargo do árbitro. Se nem o bandeirinha que está lá, a me dizer que o bandeirinha também foi atrapalhado pela sombra de São Januário, o bandeirinha está lá e não olha aquele impedimento do Rodrigo Dourado, que a olho nu certamente seria difícil, mas ele é treinado e preparado para isso, para justamente em momentos difíceis ajudar o árbitro em campo a marcar um impedimento. O árbitro fica em dúvida, tanto prova que ele precisa do auxílio do VAR para poder validar o gol. E naquele momento, naquele único momento, o VAR está descalibrado. O Vasco entrou então junto ao STJD com um pedido para impugnar a partida. Eu acredito que não vai dar em nada. Porque se a CBF contra o Bahia reconhece que tem um erro, que o jogador deveria ter sido expulso e não toma providências alguma, num lance como esse, em que a decisão de campo prevalece por conta de falhas técnicas, eu acho que não vai dar em nada. Mas mesmo que desse em alguma coisa,
O Vasco conseguiria ganhar do Inter num novo duelo? Esse time do Vasco tão frágil, esse time do Vasco tão inofensivo, ganharia do líder da competição? Conseguiria fazer um gol na melhor defesa do campeonato? É outro ponto. Por isso que eu acho que, mesmo que o Vasco tenha recorrido, tenha entrado com essa ação no STJD, os efeitos disso, para mim, não alteram a situação real do Vasco hoje na tabela do campeonato. Pelo menos desse jogo do Inter. Contra o Bahia, eu já acho que realmente ali a gente poderia ter tido os 3 pontos. Estaríamos numa situação menos desconfortável do que agora. A verdade é que o Vasco já entrou com 7 reclamações de lances apitados contra o Vasco só no último mês. Só no último mês. Inclusive, na partida contra o RB Bragantino, o terceiro gol do RB nasce de uma falta em cima do Andrei, que também foi irresponsável. Não estou tirando aqui a responsabilidade do Andrei de querer sair jogando, driblando na intermediária defensiva do Vasco. Ali houve uma falta no Andrei e o juiz, e nem sequer o árbitro da cabine, revisando o lance, conseguiram dar e mais uma vez prejudicaram o Vasco. O jogo estava 2-0, o Vasco poderia ter feito 2-1, de repente ter buscado um empate, mas a verdade é que o RB foi bem superior ao Vasco. Mas mais uma vez a arbitragem define lances contra o Vasco. São 18 contra 6 a favor, 18 contra, 6 a favor. Lances cruciais, como por exemplo o impedimento dado ao Guilherme Parede naquele gol de empate contra o Flamengo no primeiro turno. Gol do Germancano. Um absurdo. O time do Vasco é muito fraco, muito frágil, inofensivo, mas a arbitragem também dessa temporada tem cada vez mais trabalhado contra o clube. E é preciso que realmente haja uma pressão para que isso não interfira, pelo menos nesses 2 jogos, já que o time é tão fraco, talvez não consiga ganhar os 2 jogos, mas que pelo menos a gente tenha uma arbitragem imparcial, que apite realmente o que tiver que apitar, e não por conveniência. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se você puder, se inscreva, ativa o sininho de notificações, compartilha, e fica aqui o nosso agradecimento.